Olá, Capricorniana, eu sou Jolie Gleice Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Capricórnio, tem lua ou ascendente em Capricórnio. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e, por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente, no seu signo lunar, tudo bem? Então, vamos para a leitura do coletivo de Capricórnio. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like. É sua forma de contribuição para o canal, ok? Conto com a sua ajuda. Só assim, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, vamos para a leitura do coletivo de Capricórnio. Essa mensagem de hoje está indo para qual grupo de capricorniano? Hum, hum, hum. 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2. O que tem a ver? O julgamento. Vira e desvira. Para muitos é um momento de análise, é um capricorniano que está observando, está refletindo, está analisando aí a situação na sua vida. O julgamento traz essa energia aqui do capricorniano, esse período muito analítico, muito observador, observando a circunstância, observando exatamente o pró e o contra. Então é um período, um momento aqui desse Capricórnio, que ele está num período de epa, nem tudo que reluz é ouro, então vamos analisar, vamos observar, talvez porque que esses acontecimentos sempre ressurgem na sua vida, porque para alguns que sempre um perfil de pessoa específico ressurge, mas aqui tem muito assim uma energia de um capricorniano, tá? Lógico que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, de um capricorniano que estava com um lado seu adormecido. Seja nesse lado emocional, seja nesse lado de inspiração, motivação para a vida, tinha algo adormecido. Então, aqui, por isso que exatamente para muitos é a questão de uma análise, uma observação, porque toca aqui essa trombeta e na carta os mortos ressurgem, né? Então, aqui, com o cavaleiro, traz essa questão de ressurgir. Alguns pode ser exatamente uma pessoa. Quando essa pessoa aparece aqui, significa uma pessoa que você já conheceu. É ressurgir, né? Que mexe com suas emoções, suas sensações, suas inspirações. Para outro grupo de Capricórnio, exatamente é ressurgindo o fogo, o desejo, a emoção, sabe? Nesse rei. Aqui, rei de fogo, pela vida, o desejo, a emoção, sabe? De fazer um movimento. Para muitos, até ressurgindo um desejo de paquera, sabe? Realmente tocar fogo, desejo realmente de curtir, de se apaixonar, de se entregar, mas alguma coisa ainda faz o capricorniano refletir, observar e analisar. Seja para alguns, porque pode estar preso a uma pessoa do passado. Ou seja, ah, ninguém vai lhe tocar como fulano lhe tocou. Ninguém vai te fazer você ficar motivada, emocionada como alguém fez. E para alguns, pode ser exatamente a oportunidade que a vida está dando de alguém que realmente consegue fazer isso e muito mais. Para outros, exatamente a oportunidade de mostrar para você mesmo que a vida não se reflete a uma pessoa do passado. E para alguns, pode ser exatamente um retorno de alguém.
que mexe com as suas emoções. Somos rei do fogo, elemento fogo, tá? Também pode ser para alguns, vocês mesmo ressurgindo, trazendo inspiração, motivação perante a vida, né? Que estava num processo meio adormecido pelos acontecimentos, ou sem esperança, ou sem expectativa, e vocês reacendendo esse entusiasmo pelo dia a dia para fazer um movimento. Tipo, ó, cansei de estar dormindo. E agora algo ressurgindo. E quando vem o julgamento, pode ser exatamente algo externo, como uma pessoa, igual aquela carta do rei, que seja exatamente um motivo, um pontapé para que reacenda na vida de vocês o entusiasmo pelo dia a dia, pela emoção, seja pela paquera, né? Ou vocês mais motivados com vocês mesmos, inspirados. Mais uma carta. O 4 me traz o 4 traz a questão de uma segurança, né, de algo estável. Mas também ele pode trazer uma questão de uma pessoa apegada. E mais uma carta que traz esse movimento aqui de autorreflexão e autoanálise, um recolhimento necessário. Então, um recolhimento aqui de um capricorniano que talvez se fechou para a balança, se a gente for olhar aquele rei lá, para as paixões, para as paqueras, para a motivação, se fechou para a balança pelas decepções que teve perante a vida, perante as situações, ou para quem é de relacionamento, se fechou na questão de relacionamento, pelas decepções dos últimos relacionamentos, tipo, e se resguardou. E para alguns ainda estão segurando essa situação e refletindo, deve ser o período, o momento que a vida vai trazer alguma coisa que é para vocês reacender esse entusiasmo. Rei. Para outros, sim, o 4 traz a questão de a pessoa ter nas suas mãos aquilo que construiu, aquilo que realizou, e a pessoa está contente com isso. Por que não? Né? Se a pessoa está contente, o que importa é a pessoa se sentir bem. Mas só que com essa carta, mostra que para alguns pode ser a questão de aparência. Ah, estou bem, mas por dentro está refletindo. Lembrando que essa carta aqui está no oculto, né? Então, se traz no oculto, traz uma questão de que talvez você não esteja percebendo. Pode estar percebendo que existe o quê? Algo que você se considera que está seguro e não vai querer mexer. Ou seja, se você se considera que está seguro emocionalmente, para que ressurgir algo, né? Aquele rei, entusiasmo, inspiração, motivação, ou flash, paquera, né? Porque ressurgir algo se tudo aparenta estar bem, para que correr o risco que de novo apareceu aqui no oculto, o 4 de espadas, se passou por uma decepção e esperou um tempo, ou passou um tempo para se recuperar, ou para muitos ainda se recuperando, porque o 4 ainda traz essa questão. Então é observar se vocês ainda estão segurando essa situação do passado. Só que eu digo essa situação do passado no sentido de que vocês se fecharem ou adormecer, né? Enquanto isso a vida passando. Tu segura aqui, tudo que deixa passar. Duas cartas, eu não gosto de pegar duas, mas estavam umas bem atrás da outra, para mim ver. Então, quando eu olho, eu já não gosto de colocar de novo. Se tivesse bocado, eu colocava, né? Então, o que vem aqui? O 5 de copas,
um lamento, uma decepção, para alguns, alguma quebra de expectativas. Existe também, para alguns capricornianos, o julgamento. Por isso, exatamente, o retorno, por exatamente aquele 4 de espadas, refletindo, analisando. Aqui é interessante que tem alguns capricornianos se julgando que fez situações erradas. E realmente a culpa foi sua. E o 5 não traz exatamente culpa sua. Traz exatamente o quê? Tá, a pessoa agiu no seu momento, se decepcionou, o resultado não saiu da forma que esperava, seja pela uma expectativa que criou, seja qual foi o motivo. Mas o 5 traz essa questão de aprender, entender que a vida sempre vai dar oportunidade, 2 taças em pé, para a reconstrução. Aí fica a questão para vocês, que, como eu disse, esse 4 trouxe muito essa questão. Vão ficar nesse processo todo, no sentido se achando culpado, para alguns dentro do relacionamento se achando que tem o dedo podre, e o problema é com vocês, que vocês só fazem erradas, que vocês não fazem as coisas direito, não as coisas direito. Saiu, né? Não era bem isso, mas nada é por acaso. Para alguns pode ser exatamente nesse ritmo mesmo. Para outros, decepção, tá? Lamento. Mas aí vem o arcano maior, a força que traz essa questão do equilíbrio. Interessante, é a força, né? Então, para ter força, não, é um equilíbrio do lado animal e do lado humano. Lógico que todo ser humano tem um instinto animal, que nós fazemos parte da natureza. Mas o ser humano tem algo a mais, né? O sentir, o compreender, o não agir no efeito manada, ou não agir por impulso, ou simplesmente não agir sem conseguir entender por que te motiva, o que te faz, tá? Mas só que aqui, com essas 2 cartas, me traz exatamente a questão de um capricorniano por lamento, ou por se achar culpado, ou por se achar incapaz, para algum, como eu falei, dedo podre, vocês acabam prendendo aqui algo em vocês. E a situação fica mais difícil, fica mais pesada, precisando realmente colocar forças. Porque nessa posição aqui, ou seja, me mostra alguns capricornianos agindo por impulso, agindo pelo efeito manada. Aqui nem está tão forte isso. Está mais forte, sabe o quê? O capricorniano exatamente escondendo suas emoções, seus desejos, aquilo que te move, seja por uma questão social para mostrar exatamente uma aparência. Então, está afogando, está escondendo, afogando, para alguns, recalcando, a gente usa muito na psicanálise. Alguns desejos, alguns sentimentos, seja por uma decepção que passou, que vem exatamente isso, ressurgindo. Seja para querer dar onde forte, mas por dentro existe algo ainda que não foi curado. Mas por fora, uma força que. E isso é a questão que precisa ser observado. Cavaleiro, um movimento, uma ação de aprendizado, um movimento que deve ser feito, um movimento de entendimento.
Vamos lá. Os amantes. Que tal a oportunidade, Capricórnio, de se permitir de novo sentir, amar? Não esconder exatamente uma frustração, mas sim como cavaleiro, fazer um movimento, um aprendizado. Porque ninguém é perfeito e todo mundo está sujeito ao erro. Mas a vida sempre dá a oportunidade, duas taças. Até porque diz um ditado, Deus é pai, nunca abandona. Não é negando, não é querendo se manter forte, mas como aquele cavaleiro no oculto dessa jogada, fazer um movimento de aprendizado, entender, refletir. Para alguns pode ser retorno, sim, de alguém do passado, o julgamento traz isso, ressurgir dos mortos. Para outro, uma grande maioria, como bem do início, eu estava já com essa sensação de retorno exatamente, de se permitir sentir, se permitir viver, se permitir curtir. Porque vocês com o ressurgimento até desde o início estava com essa frase, do libido, de muito capricorniano, pelo prazer. E de fogo se movimenta pelo prazer. E tem um magnetismo para isso, né? Acendendo o entusiasmo, a beleza, a atração. Interessante. E o louco aqui no oculto, ele não te dá uma garantia de nada. Te dá só a garantia de que você vai realmente se sentir vivo. Igual aquele rei estava ali naquele oculto. Porque o louco aqui, ele não traz uma questão de uma sabedoria. Porque a sabedoria dele não está na cabeça, não está na mente, está no sentir, de se jogar. Só que esse louco nesse deck não é tão louco não, já tem a experiência das casas zodiacais. É tanto que ele tem uma segurança de dançar em cima de uma varetinha. É um novo. E esse novo, vocês vão namorar para quem está solteiro? Ó, fulano passado vai retornar? Ou para quem está dentro de um relacionamento, é o momento de ajustar? Uhum. Só que com 6, vai colocar exatamente na mão de vocês para vocês decidir. Até muitos trazem essa questão dos amantes como a carta do livre-arbítrio. E livre-arbítrio, sinceramente, é só até a página 2. Mas não vamos entrar nesse assunto. Tá? E por que não se permitir? Que garantia tem? Tem a garantia que você vai se sentir vivo. Que você vai usufruir da vida. E ninguém tem a garantia de nada mesmo. Sabe, né? O dia que vai desencarnar. Porque se privar de viver pelos erros do passado, serve como aprendizado. Faz igual aquele cavaleiro, em busca de um aprendizado, de um movimento. Vem um movimento de escolha e decisões aí para vocês. O carro. Ai, ai. 8 de espadas, 6 de espadas, rei de copas. Aqui tem capricorniano apegado no sentido de que não querendo fazer um movimento. Tá seguro e tá tranquilo no movimento que está vivendo. 4. Se sente que está seguro, está estruturado. E quem somos nós para dizer que não, né?
Vai de cada um, tá bem? Tá. Mas é interessante que abriu com 4 arcanos maiores. O que me traz essa mensagem que a vida vai fazer um movimento. Porque aqui, aí tem uns capricornianos, tipo, meio parado, e veio o quê? O carro. Talvez está apegado a não se movimentar. Talvez está apegado a não querer fazer um movimento para não se decepcionar de novo. E é um arcano maior, né? O 7, o carro. Então aqui é um 4, um arcano menor. A vida vai fazer um movimento, vai trazer energia para vocês entrar no movimento. Cara, tá vindo de novo. Aqui tem uns capricornianos que estão vivendo de aparência, essa força. Tá vivendo de aparência, tá? É como as coisas estão fluindo, as coisas estão andando, mas está fechado. E existe um movimento que tem que ser observado. E aqui sim, existe um movimento para vocês. Existe um movimento e a vida vai trazer. Para alguns pode ser que está apegado no sentido da sua caminhada, o carro, o trajeto, tá? O quarto, tipo assim, não, o correto é assim, assado. Então, se a coisa não se movimentar do jeito que a pessoa acredita, que seja um relacionamento, ou que seja a questão de um trabalho, de um investimento, de uma amizade, a pessoa não caminha, não vai, tá? Não vai. Talvez observar essa questão exatamente também do que você está apegado. Por quê? Te dá uma sensação de segurança, o 4, lógico que dá, é uma estrutura. Mas as cartas que vêm sempre aqui com relação a esse 4, traz uma como se fosse, principalmente com essa força, uma estrutura legal, sim, confortável, mas está faltando fogo no parquinho. Está faltando movimento. E esse movimento não faz pelo cavaleiro de ar, movimento. E não faz porque está apegado, tá, comodismo. Pronto, é isso. Cinco, processo que traz uma limitação. Sete de copas, de copas. Esse se lamentar ou esse se julgar que você não tem sorte, que você tem dedo podre, ou por decepções você se esconde o seu real poder, sua real força, ou esconde aquilo que você realmente deseja, o que realmente quer, porque o social, efeito manada, todo mundo acredita que o certo é isso, ou todo mundo está nessa onda, tá? E esse atitude, ou esse pensamento, esse sentimento que faz até você se negar aqui com a força, é o que traz algumas limitações para vocês. E quando eu falei exatamente porque aquela mensagem, mas é porque o entendimento de relacionamento é esse, o entendimento de amizade é esse, e se não for nesse rumo, o carro, né, que é o 4, tá, pegar, se não for nesse rumo, parece que não vai servir, ou parece que não é o correto, né? E é exatamente esse processo que traz o 5, essa limitação, esse momento difícil para Capricórnio, é exatamente por segurar algo que vocês desejam, que tem realmente em vocês, seja por questões sociais, seja por aparência, ou seja exatamente por uma condenação que vocês não têm sorte, beleza? Por quê? Porque aqui tem aqui o 7.
O 7 de copa traz uma questão de uma pessoa com a cabecinha no ar, as opções no ar. Traz exatamente essa questão desse movimento de uma pessoa sonhadora, com um ideal, ou várias opções, ou várias ideias, e realmente não há terra. E quando não há terra, traz esse processo de limitação. O que mostra aqui que realmente esse 4, com esse carro, está dizendo, ó, fazer o movimento. Não é só idealizar, não é só pensar, não é só ficar, para alguns, numa oração, num desejo, um pensamento positivo e não fazer exatamente o movimento, né? Não aterrar. Isso faz com que não use o seu poder de manifestação. Tá. Então, vem o 5 de pentáculos, que traz limitações. Vamos clarificar aqui, né? Qual é a energia exatamente de uma carta que podemos usar para essa questão de limitação? Se bem, estou perguntando por quê. Só é olhar para você. O que você nega, o que você prende em você, né? Que tem uma corrente no pescoço desse leão. O que você nega? O que você considera que é feio em você que você nega? Ninguém preso vai se sentir bem, não. O cavaleiro já estava te mostrando ali o movimento, o entendimento, rainha de espadas, né? A compreensão, entendimento, a intuição, até estudar os movimentos que, com a rainha, ela traz uma coisa lógica, objetiva, até porque ela é sábia, rainha exatamente do elemento ar, que traz a questão do conhecimento. Analisar de outra forma, analisar nem de outra forma, de uma forma lógica mesmo, de uma forma que realmente faça sentido, com objetividade, tá? Deixando exatamente ou verificando exatamente algumas crenças, ou algumas ideias, contexto de relacionamento, contexto para alguns dedo podre, ou simplesmente que algo que você tem é feio, por isso você não possa manifestar. Porque essa compreensão, esse entendimento vai trazer exatamente essas pombas da paz. Você se sentindo tranquilo com você mesmo, tirando até muitas coisas, preocupações, até perturbações na sua cabecinha. Ok? Porque a vida está mostrando exatamente novos movimentos. Que foi que caiu aqui? Ás de ouros. Novas oportunidades. Mas agora, como os amantes, é você que vai decidir aí o passo. Ok? Observa e analisa a situação, tá bom? Então, Capricorniano, essa é a leitura que temos para você, que é de Capricórnio. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.